Bom, e para falar do conflito entre Rússia e Ucrânia, que já completou 11 meses e parece estar longe do fim, a gente vai conversar agora com o jornalista Luiz Kawaguchi. Oi, Kawaguchi, boa noite. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Carolina. Obrigado, espectadores. Bom, Kawaguchi, antes mesmo de a gente começar o nosso bate-papo, vamos ver qual informação o Luca Bassani tem para gente. A guerra na Ucrânia completa 11 meses e nesse dia histórico e também sem perspectivas de um desfecho para este conflito no aspecto diplomático, vemos que o envio histórico mesmo de tanques, tanto alemães quanto americanos, foi anunciado hoje para a Ucrânia. No lado dos alemães, vemos que os modernos tanques Leopard 2 do modelo A6, que custam em cada unidade mais de 5 milhões de dólares, serão enviados aí cerca de 14 unidades já pela própria Alemanha nas próximas semanas, depois também de semanas de pressão que o governo de Olaf Scholz sofreu por outros aliados da OTAN, principalmente os Estados Unidos. O governo alemão também autorizou que países que possuem tal tecnologia possam enviá-los à Ucrânia, como é o caso da Polônia e da Finlândia, que já demonstraram a vontade de fazê-lo. Os americanos, por sua vez, também enviarão os modernos tanques M1 Abrams, cerca de 31 unidades que foram muito agradecidas, que foram recebidas com muito agradecimento, melhor dizendo, por parte do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que disse que será um momento crucial para que eles possam reaver os territórios conquistados pelos russos, ocupados pelos russos, e são cerca de 15% de toda a área da Ucrânia até o presente momento. Os russos, por sua vez, responderam muito mal, estão dizendo que isso evidencia cada vez mais a participação direta da OTAN e dos países ocidentais como um todo nesta guerra, que já passa a ser uma guerra de procuração. Ao mesmo tempo, dizem que terão que responder à altura no campo de batalha, algo que já havia sido também analisado e anunciado pelos órgãos de inteligência ocidentais e ucranianos sobre uma nova ofensiva planejada para o mês que vem. De qualquer maneira, tudo isso indica que o aspecto diplomático continuará paralisado e a guerra, tanto nos céus quanto na terra, dentro do território ucraniano, se prolongará por mais bastante tempo. Luca Bassani, de Portugal, para a Jovem Pan News. Luiz Kawaguchi, então Luca Bassani trouxe essa informação. Os Estados Unidos vão enviar 31 tanques Abrams para a Ucrânia. Bom, gostaria de começar já repercutindo então essa notícia com você, Kawaguchi. Como que será que a Rússia está enxergando tudo isso? A Rússia, com certeza, não está gostando, está fazendo ameaças. Mas por quê? Porque isso de fato pode mudar a realidade no campo de batalha. As pessoas podem argumentar que são muito poucos tanques. Por exemplo, os Abrams, são 31 tanques, apenas 31 unidades. Você tem os Leopard, que eles são 14 unidades que estão sendo enviadas pela Alemanha. A Grã-Bretanha já tinha prometido também 14 Challengers 2, que são também tanques de batalhas, os chamados tanques pesados. Em inglês, a sigla para tanques pesados, tanques principais de batalha, MBTs. E algumas pessoas podem argumentar que a linha de batalha é muito grande, isso não vai fazer diferença. Eu estava fazendo aqui um levantamento, até agora a Ucrânia perdeu 2.854 tanques em batalha, segundo a fonte é o think tank Oryx, que faz essa contabilidade por meio de fotos desses tanques que foram ou destruídos ou capturados. A Rússia perdeu, só para se ter ideia, 8.887 até agora. Mas desses 2.854, se a gente somar todos esses tanques novos que a Ucrânia vai receber, não dá nem 2% do que a Ucrânia já perdeu. Então você pode argumentar, é muito pouco. Só que para fazer a diferença. Só que outras armas muito tecnológicas, como por exemplo os HIMARS, que são os lançadores de mísseis de alta mobilidade, os Estados Unidos mandaram só 20. Só que com esses 20, isso foi possíveis contraofensivas que a Ucrânia retomou toda a região de Kherson, no sul, aliás, a maior parte da região, a capital de Kherson e uma parte do interior da província de Kherson, retomou a maior parte da província de Kharkiv, no nordeste, e avançou em cima de Donbás.
Ou seja, essas armas têm uma quantidade de tecnologia muito grande, elas têm feito sim a diferença no campo de batalha. E é por isso que a Rússia fica tão incomodada. Eles viram que quando a Ucrânia recebe armas mais avançadas, eles conseguem retomar território que o russo já vinha capturado. Então, a gente deve esperar um aumento, pelo menos, da retórica russa, falando que vai usar armas nucleares táticas, que não é tão provável assim, mas eles têm uma série de outras armas que eles podem colocar no campo de batalha ainda, como bombas incendiárias, bombas termobáricas. Eles conseguem aumentar muito ainda o índice de violência nessa guerra. Bom, inclusive, né, o Kawaguchi, a gente tem uma imagem aí desse tanque Abrams que os Estados Unidos promete enviar lá para a Ucrânia. A gente vê as características dele, a tripulação de 4 tripulantes, um canhão de 120, eu não estou conseguindo ler milímetros, parece, não sei. Isso, do ano de 1980. Ele é mais potente, você sabe dizer, Kawaguchi, quais são as características dele nesse sentido? Esse por assim dizer, o melhor tanque de guerra que existe hoje na indústria bélica. Tem uma questão só, a gente não sabe, eles têm várias versões desse tanque. Ele começou a operar aí na década de 80 e ele já passou por diversas modificações, pelo menos 3. Você tem, os Estados Unidos só disseram que eles vão mandar tanques Abrams M1, só que existe o M1, o M1A1 e o M1A2. A gente não sabe quais tipos vão para a Ucrânia. O mais avançado até agora é esse A2, que além desse canhão poderosíssimo, que acredita-se que é suficiente para perfurar a blindagem do principal tanque de batalha russo, que é o T-90. Fora isso, existe também uma série de tecnologia embarcada. Por exemplo, a pessoa que está ali, o comandante do tanque, ele consegue usar imagens termais, imagens infravermelho para conseguir operar à noite. É uma tecnologia muito avançada também de comunicações entre um tanque e outro no campo de batalha, e os Estados Unidos e a Rússia, eles competem para ver quem que vai ter o melhor tanque. A gente não sabe se os Estados Unidos vai mandar o seu último modelo para a Ucrânia, porque se um desses tanques for capturado, a Rússia consegue fazer engenharia reversa e consegue ter acesso à tecnologia mais moderna já feita pelos Estados Unidos nessa área. Então a gente ainda não sabe exatamente qual modelo vai chegar lá, mas a gente sabe que mesmo os modelos mais atrasados, eles são muito melhores do que aqueles que os ucranianos já possuem. E provavelmente a Ucrânia quer tanto esses tanques porque espera-se uma contraofensiva muito grande a partir de março, abril, e uma ofensiva russa, ou seja, os russos tentando pegar mais território, e eles podem usar o que a gente chama de guerra de manobra, muitos tanques avançando para pegar território. Se a Ucrânia tivesse já esses tanques modernos do Ocidente, ia ficar mais difícil para a Rússia, mas a dúvida é que provavelmente eles não vão chegar a tempo para ajudar nessa contraofensiva. Eu até aproveito para convidar o telespectador, eu tenho colocado lá no meu perfil do Instagram, o Kawa Repórter, fotos desses tanques e análise. Se alguém quiser saber mais detalhes sobre isso, encontra ali também no meu Instagram. No Instagram, já estou seguindo, Kawaguchi. Fala de novo, é @Kawa com W, né? Isso, Kawa, K-A-W-A, Repórter, tudo junto. Agora, Kawaguchi, a gente tem imagem também daquele outro tanque, o Leopard, que ele também é um tanque moderno, né? Pelo que eu estava vendo aqui, o treinamento dele é menos complexo até que o treinamento do Abrams. Está falando errado o nome dele. Ele de origem alemã, também 4 tripulantes. Não é mesmo, Kawaguchi? O que mais que dá para a gente dizer sobre ele? É um ano só mais velho que o outro, que é de 1980, e esse é de 1979. A diferença é que tem mais unidades na Europa desse tanque. Acredita-se que tenha mais ou menos 2.000 unidades que foram compradas por aliados aí da Alemanha. Por exemplo, a Polônia. A Polônia tem diversos desses tanques. E eles foram projetados especificamente para lutar contra os tanques russos. A Alemanha projetou esses tanques
para destruir os tanques russos. Por isso que ele está sendo tão cobiçado pelas forças da Ucrânia. Ele também tem o mesmo tipo de canhão que o tanque americano, que o Abrams, que é um canhão de 120 milímetros. A diferença é que ele usa metralhadoras um pouco mais leves, que são metralhadoras 7,62, o Abrams usa metralhadoras calibre .50, mas também tem toda uma questão de defesa. Acredita-se que o Abrams ele seja um pouco mais resistente aos tiros de armas antitanques do que os tanques Leopard 2. Mas é claro que esses tanques passaram por uma série de melhorias. A última vez que o tanque Leopard viu ação, ou seja, que ele entrou em combate, foi na guerra do Afeganistão. E ele já passou por diversas melhorias. Então, a gente não sabe ainda qual que vai ser o comportamento desses tanques num cenário de guerra real. Se eles vão, de fato, ser capazes de romper a blindagem dos tanques russos e se eles vão ser capazes de sobreviver ao ataque dos tanques russos. Porque uma coisa é certa, em quantidade, vai ter mais tanques russos do que tanques ocidentais. Então, eles vão ter que ter muita tecnologia para conseguir sobreviver aí a batalhas em que eles vão estar provavelmente em menor número. Essa é toda a questão. E a gente está falando aqui, mas tem tanque, desde o começo da guerra a gente está vendo tanque ser destruído. O que a gente está vendo, que eu levantei aqui esse número de baixas de tanques russos, foram mais de 8.800 tanques destruídos desde o início da guerra, mas esses tanques são tanques mais antigos, de projeto soviético, T-72, a maioria, tanto Ucrânia quanto Rússia, usam um tanque que chama T-72, ele tem muito menos proteção. Para você ter uma ideia, dentro desses tanques, a parte da munição, as granadas, as bombas, os tiros de canhão, eles ficam no mesmo compartimento que fica a tripulação desses tanques soviéticos. Então, quando um tiro de canhão atinge esses tanques, ele detona o depósito de munição, ele ejeta essa torre que a gente vê que é onde fica o canhão, ele ejeta para cima, tanto que eu vi muito disso lá na Ucrânia, você vê o tanque partido ao meio com essa torre ejetada, porque o depósito de munição fica junto com a tripulação e morre todo mundo quando leva um tiro. A Rússia fez algumas modificações, melhorou a blindagem, mas mesmo assim não resolveu a questão. Esses tanques novos do Ocidente, os compartimentos de munição, eles ficam separados da tripulação. Então, quando ele é atacado, a chance dele continuar, da tripulação continuar viva é muito maior. A chance de um tanque desse ser parado por um tiro de tanque russo é menor. Então, talvez eles façam mesmo a diferença. A gente está vendo aí o disparo, o tiro de um tanque, a imagem que a gente está vendo agora, uma longa distância, esse Leopard, o disparo dele, qual é a distância, o Kawaguchi? Você sabe? Olha, essa distância ela varia um pouco, mas a gente vê os combates de tanque, eles não acontecem a tanta distância, pelo menos lá na Ucrânia, eles não têm acontecido a tanta distância assim. Você vê eles fazendo esses tiros a menos de 1 quilômetro de distância de um tanque e de outro, porque eles ficam escondidos no mato, com camuflagem, e aí quando eles veem o outro tanque, ou quando eles veem os outros tanques chegando, eles atiram. Então esses combates não se dão, diferente da artilharia que a gente já discutiu aqui antes, que o que conta é qual é o alcance dela, no tanque o que conta mais é o poder destrutivo, o poder de você conseguir da munição de um tanque conseguir penetrar na blindagem do outro. Você não faz os disparos de tanque, eles são sempre em linha reta, enquanto os disparos de artilharia ele atira para o alto e depois aquela munição cai de novo. A gente vê nessa imagem, ele é um tiro direto contra o outro tanque. Então não importa tanto assim, esses combates se dão a 2 quilômetros no máximo. O tiro é efetivo nessa distância. O que conta é a potência do tiro e a capacidade, a blindagem do outro tanque para conseguir resistir a esses tiros. Uma dúvida que a gente tem aqui é que, por exemplo, a gente sabe que uma referência que a gente tem, por exemplo, aquele fuzil AK-47, a gente sempre, quando a gente faz um texto de reportagem, enfim, a gente fala, capaz de derrubar um helicóptero, né? A capacidade, a potência, o potencial. E um tanque desse, a gente tem, assim, uma referência para poder visualizar, entender melhor? Isso depende da blindagem. Por exemplo,
como eu estava falando dos tanques russos, eles têm esse problema de design, que a munição, quando ela é detonada, quando ele leva um tiro, esse tiro detona a munição dentro do tanque e aí o tanque acaba inteiro explodindo. Mas aí o que os russos começaram a colocar nos seus tanques é a chamada munição reativa, ou seja, proteção reativa, armadura reativa. São placas de metal, é uma chapa de metal com explosivo, aquele explosivo militar, semelhante a TNT, explosivo plástico, e depois outra capa de metal. Então, quando uma granada do tanque, que é bem grande, assim, esse projetil, essa granada, quando ela bate na armadura do tanque russo, essa carga de explosivo detona, essas chapas de metal, elas são ejetadas para frente ou para cima, e eles acabam desviando o impacto da granada do tanque inimigo. Então ele consegue proteger. Na verdade, a gente vê muitas imagens de guerra da Ucrânia de tanque, vamos dizer, a bala de canhão, entre aspas, ela bate no tanque e ricocheteia, vai para outro lado. Por quê? Porque tem essa armadura inteligente. Ela detona um explosivo e a detonação desse explosivo faz a bala de canhão ricochetear. Então, o que acredita-se é que esse canhão de 120 milímetros do tanque Abrams, principalmente, ele seria, mesmo com essa blindagem que a Rússia instalou, essa blindagem seria inefetiva, teria aí uma capacidade, a munição do tanque americano seria capaz de perfurar essa blindagem adicional. O mesmo do tanque Leopard 2, só que, como o Luca disse, foram enviados tanques do modelo A6. Ninguém sabe ainda direito, tem analistas que dizem que o modelo A6 não é capaz de perfurar a blindagem dos tanques mais modernos da Rússia. Mas tem gente que diz que, assim, é uma dúvida que a gente vai ver solucionada no campo de batalha. O A7, que é o mais moderno, que não está sendo doado pela Alemanha, esse sim, com certeza teria capacidade de destruir o T-90, que é o principal tanque da Rússia. A gente fala sempre essa relação de capacidade, do canhão de um tanque e da armadura do outro tanque de conseguir sobreviver àquele disparo. Então acredita-se que esses novos tanques modernos, eles serão efetivos e conseguirão romper a armadura dos tanques russos. Doutora Elaine. Eu queria te perguntar o seguinte, a guerra da Síria, que a gente já nem noticia mais, né? Ela se estendeu aí, já se estende por mais de 10 anos, né? E ontem nós falávamos aqui no FEST sobre a possibilidade dessa guerra se estender, porque há aí um interesse russo de estender a guerra. Ainda não se tem muito claro os motivos, a motivação para a qual a Rússia não quer fazer um acordo ou quer seguir adiante com a guerra, mas o que se sabe é que não há uma possibilidade, aí não se vê uma chance de acordo aí a curto prazo. Você acha que a gente pode ter aí uma guerra Ucrânia-Rússia enveredando para esse mesmo tempo de guerra que tem a Síria? Eu acho que sim, mas a gente pode fazer algumas ponderações. É muito difícil a gente tentar dizer quando que vai acabar a guerra, mas tem algumas tendências. Por exemplo, a Rússia ela começou a guerra com 200 mil combatentes. Aí, segundo o Pentágono, também a Ucrânia aconteceu a mesma coisa, perdeu cerca de 100 mil entre mortos e feridos. Então ela teria 100 mil no campo de batalha. Só que em setembro ela começou um novo recrutamento de tropas, em que recrutou mais 330 mil. Então ela teria aí uma quantidade muito maior do que ela iniciou a guerra de recrutas. Então espera-se que a Rússia faça uma ofensiva, uma nova grande ofensiva, que nem ela fez no dia 24 de fevereiro do ano passado, para tentar retomar a parte dos territórios, daqueles 4 territórios de Donbás, de Zaporíjia, de Kherson e da região ali de Kharkiv, que eles já
ocuparam no início dessa ofensiva. Eles vão querer fazer uma grande ofensiva para retomar essas regiões. Então, por isso, eles estão querendo prolongar. Eles precisavam treinar essas tropas, eles precisavam armar essa tropa e organizar essa nova ofensiva. Se eles conseguirem conquistar muito território nessa nova ofensiva, eles vão ter mais chance de sentar na mesa de negociação e conseguir mais concessões da Ucrânia. Esse é o lado da Ucrânia. Esse é o lado da Rússia. Só que, por outro lado, a Rússia não pode estender para sempre por décadas essa guerra pelo seguinte: a Rússia está passando por uma série de sanções internacionais. O efeito econômico dessas sanções é até questionável, mas o efeito tecnológico é um grande problema. A gente sabe, para a Rússia, a gente sabe que a Rússia baseia muito a sua economia em exportação de petróleo, em derivados de petróleo, gás, combustível, gasolina, óleo diesel, e para fazer a prospecção desse petróleo, ela precisa de tecnologia que só existe no Ocidente. Existe um número muito pequeno de empresas capazes de fazer a perfuração de poços de petróleo, e essas empresas ficam sujeitas aos embargos do Ocidente. Então, daqui a alguns anos, a Rússia vai acabar tendo a sua capacidade de produção de petróleo diminuindo, como aconteceu com a Venezuela, por exemplo, porque ela não vai ter acesso à tecnologia. E aí, em tese, a sua economia inteira afunda junto. Então, ela não pode prolongar. É claro que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas ela também não pode prolongar indefinidamente essa guerra, porque senão ela vai ter solapada a sua principal fonte de renda no comércio exterior. A gente sabe também que essa guerra está se estendendo assim por estes 11 meses, porque muito o Ocidente ajuda a Ucrânia, né? Principalmente Sim. Os Estados Unidos, que já investiu bilhões, agora mandando aí esses tanques. Qual o interesse dos Estados Unidos em ajudar tanto a Ucrânia? Tem vários interesses, né, Kalina? Se a gente pegar uma questão puramente econômica, os Estados Unidos, ele já aprovou no seu Congresso quase 100 bilhões de dólares, tanto em ajuda financeira quanto em envio de armas. Se você pensar no envio de armas, particularmente, que o envio direto de armas já passou aí de 20 bilhões de dólares, se eu não me engano, e esse não é um dinheiro que vai para a conta da Ucrânia e a Ucrânia sai comprando armas. Não, esse dinheiro vai direto para a indústria bélica americana. A indústria bélica americana faz novas armas, cria armas melhores e pega aquelas que estavam no estoque e manda para a Ucrânia. Também é claro que tem armas que estão sendo feitas e vão ser enviadas para a Ucrânia, mas você tem a sua economia, os Estados Unidos está girando a sua economia, está investindo na sua indústria de defesa sem que os seus soldados corram risco no campo de batalha. Esse é o lado econômico. Mas também tem o lado ideológico. Os Estados Unidos e os seus aliados europeus não querem ver um fortalecimento da Rússia, não querem que o poder regional da Rússia ele cresça a ponto da Rússia conseguir tomar pela força territórios de ex-repúblicas soviéticas. Então a gente está falando aqui da Ucrânia, mas também tem outros países que estão em risco, como a Moldávia, você tem o Cazaquistão, tem a própria Geórgia, tem uma série de países que já foram forçados a ser da União Soviética durante o regime comunista e conseguiram a sua independência na década de 90, quando o regime comunista colapsou, só que a gente sabe que o presidente Vladimir Putin quer voltar a exercer influência sobre esses países e ele não descarta, a gente já viu que ele consegue, que ele pode até atacar militarmente esses países, isso os Estados Unidos não querem. Kawa, agora a gente estava falando dos tanques, né, que vêm dos Estados Unidos, da Alemanha, então a gente vê que existe aí uma cobertura terrestre, mas o que Volodymyr Zelensky pede muito é sobre a cobertura aérea, né, uma proteção, ele pede para a OTAN, isso ele não tem. Sim, esse é o grande problema. Ele está pedindo desde o início da guerra. O que ele pediu inicialmente? Ele pediu aviões de caça, só que a Rússia falou, não, isso daqui vai além do que eu permito, aqui vocês estão esticando demais a corda, vou usar armas nucleares.
aí o Ocidente recuou e não enviou aviões de caças. A gente até lembra de um episódio em que a Polônia falou o seguinte: nós vamos enviar os nossos MiGs, que eram aviões mais antigos da época da Guerra do Vietnã, vamos enviar para a Ucrânia, porque eles já sabem pilotar esses MiGs. Só que aí o pessoal falou: tudo bem, manda lá, só que você vai mandar sozinha. Aí a Polônia falou: não, eu vou mandar para os Estados Unidos e os Estados Unidos vai mandar. Aí os Estados Unidos não quis mandar, ou seja, ninguém queria assumir essa responsabilidade frente à Rússia e, no fim, ninguém mandou avião de caça. Aí depois a Ucrânia falou: nós queremos uma zona de exclusão aérea, que nem aconteceu nas guerras no Oriente Médio, ou seja, a OTAN manda os seus aviões com pilotos da OTAN e impedem que os aviões, impediriam em tese que os aviões da Rússia até levantassem voo. Só que essa é uma opção muito perigosa. Por quê? Porque pode acontecer a qualquer momento uma batalha aérea entre russos e pilotos da OTAN. Se isso acontecer, provavelmente seria deflagrada a Terceira Guerra Mundial nesse momento. Então ninguém quis fazer a zona de exclusão aérea. Aí o que se optou? Falou: já que a gente não pode colocar soldados, a gente não pode colocar pilotos lá, a gente vai mandar defesas antiaéreas. Ou seja, quando começou a guerra, a Ucrânia tinha só aquelas defesas da época soviética, chamadas de S-300. Eram baterias que conseguiam lançar mísseis contra aviões de caças invasores. Só que isso acabou não sendo suficiente, porque a Rússia começou a usar muitos mísseis. E essas baterias, elas têm uma certa limitação para abater mísseis, para abater drones, aqueles drones kamikaze. Então, o Ocidente começou a mandar uma série de outras baterias. A gente tem aí os NASAMS, que são os americanos, a gente tem o IRIS-T, que é dos alemães, a gente tem uma série de sistemas, a gente tem pelo menos 2 sistemas italianos, e agora a gente existe um trabalho para enviar os mísseis Patriot, aqueles que ficaram consagrados aí nas guerras do Golfo, que são mísseis para atingir outros mísseis. Então essa foi a solução que o Ocidente encontrou. A gente não pode mandar aviões, então a gente vai mandar defesas antiaéreas. Alguns sistemas de defesa já foram enviados, só que o que a Rússia faz? Ela manda muitos mísseis, muitos drones ao mesmo tempo, acaba saturando esses sistemas de defesa antiaéreo e alguns mísseis passam. Essa não é uma tática só da Rússia. Os ucranianos fizeram isso para afundar aquele cruzador Moscou em abril de 2022. Então, essa batalha aérea, ela não só vai definir a guerra da Ucrânia, até por conta que esses tanques que estão sendo mandados, eles precisam de proteção antiaérea, senão eles se tornam alvos fáceis para a aviação da Rússia, mas essa questão da defesa antiaérea provavelmente não só vai decidir o destino da guerra da Ucrânia, mas também vai ser uma característica muito marcante das guerras modernas, das guerras que virão após a guerra da Ucrânia. A gente está vendo a necessidade, ou seja, como essa questão da defesa aérea é importante num conflito de alta magnitude como a guerra da Ucrânia. Cauã, por fim, como que está a população da Ucrânia, né? Logo no começo aí desse conflito, a gente falava muito sobre a situação dos refugiados, as pessoas fugindo das cidades que estavam sendo atacadas. Como que está a situação agora por lá? Sabemos que eles estão passando por um rigoroso inverno, que há uma deficiência, uma dificuldade energética, até por conta de muitos ataques por parte da Rússia, mas dê um panorama da atual situação da população na Ucrânia. Helena, é muito difícil. A gente está agora no auge do inverno. Eu vim de lá a última vez agora em dezembro, para o telespectador ter uma ideia, sem energia elétrica. Eu estava na cidade, principalmente na cidade de Odessa e na capital Kyiv. Quando aconteciam esses bombardeios contra a infraestrutura elétrica do país, não só a luz acabava, mas todo o aquecimento. Eu ficava numa casa normal, não ficava em hotel. Você tem uma ideia, isso acontecia também na maioria das residências. Eu tinha que ir para a cozinha, deixar o fogão ligado, porque tinha gás, para você ter um mínimo de aquecimento, mas as temperaturas ficavam 0 grau, -1 dentro das residências. Então é uma vida muito complicada. A ideia da Rússia era fazer a população sofrer
para que a população ucraniana se voltasse contra o governo do presidente Volodymyr Zelensky e pedisse pelo fim da guerra, até autorizasse, de repente, o presidente Volodymyr Zelensky a ceder território para a Rússia para acabar com a guerra. Só que esse efeito acabou não se concretizando. As pessoas estão sofrendo muito, muita gente está deixando a Ucrânia, mas as pessoas não se revoltaram contra o governo ucraniano. Elas não pediram pelo fim da guerra, muito pelo contrário, elas ficaram mais bravas ainda e querem mais ações do governo ucraniano para retomar o território que já foi conquistado. É isso, Luiz Kawaguchi, obrigada por hoje, Kawaguchi. Espero que a gente possa se ver de novo amanhã. Com certeza. Tchau, tchau.